Oi, minha gente! Mais um vídeo no canal e vídeo de Champions é sempre bonito, ou quase sempre bonito, porque tem cenário. Tô aqui no Parque dos Príncipes, obviamente. Hoje é segunda-feira e hoje não é segunda-feira, hoje é terça-feira. Não vou voltar para gravar esse vídeo, mas hoje é terça-feira de Liga dos Campeões e na quarta-feira tem jogo aqui entre PSG e Milan, então já faço aqui uma prévia com algumas informações e um pouco aqui dos meus pitacos para esse jogo. Vale lembrar que a gente já teve, no momento que eu estou gravando esse vídeo, já tivemos coletivas do PSG, mas não tivemos ainda do Milan, então pode ser que venha alguma surpresa por aí, mas acho muito difícil. Vou começar pelo lado do PSG e depois sigo para analisar um pouquinho este Milan. Vale lembrar que no grupo temos o Newcastle na primeira colocação, 4 pontos, depois PSG com 3 pontos, Milan com 2 pontos e Dortmund com 1 ponto. São confrontos espelhados agora. Primeiro o PSG recebe o Milan em casa e depois joga no San Siro. É um PSG que veio de uma estreia muito boa, uma estreia muito tranquila em casa diante do Borussia Dortmund e depois aquela paulada 4-1 diante do Newcastle fora de casa. Provavelmente foi a pior partida do PSG na temporada, principalmente porque já era um PSG com a ideia do que o Luiz Henrique tem mostrado, não só em campo, mas também dito que é o que ele pretende de jogo para esse PSG. Nas últimas semanas eu comecei a pegar um pouco mais no pé do técnico espanhol, porque ele tem colocado um PSG que joga com 4 atacantes lá na frente. Ele fez isso diante do Newcastle e a gente viu o que aconteceu em partidas do campeonato francês, como por exemplo, diante do Olympique de Marseille, que foi antes inclusive desse jogo, funcionou porque tem qualidade individual, mas quando enfrenta uma equipe do outro lado que tem capacidade de controle de jogo, de pressão e de um meio-campo muito forte, a gente viu o PSG ter dificuldade com isso, principalmente porque, para mim, a maior deficiência, acho que não é só para mim, mas a maior deficiência desse PSG nessa temporada é o meio-campo. Então é um time que tem tido dificuldade de criação para esses jogadores lá na frente. E por que eu estou pegando um pouco no pé do Luiz Henrique? Porque eu entendo que ele não tem um meio-campo maravilhoso, apesar dele dizer que sim, mas ele tem tentado alternativas que eu particularmente não gosto. Por exemplo, no final de semana, e aí não vou nem levar a escalação completa do final de semana, o PSG venceu no campeonato francês, porque foi uma equipe bastante modificada. Então, por exemplo, o Hakimi ficou no banco, e a gente sabe que é um jogador titular. O Ugarte, que também é um jogador titular, também estava no banco, principalmente por conta da viagem de volta de eliminatórias, né? Então, foi um PSG bastante modificado, mas, por exemplo, o Luiz Henrique teve o Lee disponível e colocou ele bastante aberto nessa linha de 4 ofensiva pela direita. Então, ele jogou, na teoria, o ataque poderia ser um ataque titular, porque ele tinha Mbappé, ele tinha Gonçalo Ramos, ele tinha Barcola, e aí a gente pode pensar, opa, e o Dembélé? O Dembélé vem jogando muito mal, então não me surpreende, por exemplo, se o Dembélé começar a ir para o banco, enfim, se não tiver uma titularidade tão garantida assim, e aí ele colocou o Lee aberto pela direita nessa linha de 4, quando eu acho que o Lee é um jogador que pode, por exemplo, fazer um pouco mais esse meio campo, então poderia ser um jogo para o Luiz Henrique ter testado isso, mas não. Ele tem insistido um pouco mais nessa linha ofensiva de 4 e vamos ver como que ele vai jogar diante do Milan em relação a isso. O Luiz Henrique tem praticamente os seus principais jogadores à disposição. O único jogador que poderia ser titular nesse time do início da temporada, né? Porque a gente tem outros jogadores que nem chegaram a estar disponível, como Nuno Mendes, Kimpembe, é o Asensio. Ele ainda não está disponível, acho que é um jogador que tem feito muita falta, inclusive mais diante, tirando o Asensio, o Luiz Henrique tem todos os seus jogadores à disposição, tem Mbappé, artilheiro do time, com 9 gols na temporada, marcou no final de semana e é até importante ele ter marcado, porque teve um jejum de 3 ou 4 jogos jogando pelo PSG, então, claro que não é porque ficou 3 ou 4 jogos sem marcar, o Luiz Henrique falou sobre isso, que ele necessariamente está numa fase ruim, mas, enfim, chegar numa partida de Liga dos Campeões precisando de uma vitória por conta do caráter decisivo desses 2 jogos, né?
é melhor, claro, você ter marcado no final de semana e vir de um bom jogo. O Mbappé fez um bom jogo no final de semana. Eu até fiz vídeo aqui falando um pouco que, apesar de ter vencido, o PSG não me convenceu. E repito, é um pouco em relação a isso, de eu achar que o Luiz Henrique está insistindo numa ideia que, na minha opinião, já ficou muito claro que não dá certo em certas partidas, mas que eu também não gosto em geral. Eu acho que o Luiz Henrique precisa encontrar uma outra solução para esse PSG, pensando no meio-campo. Uma última observaçãozinha sobre escalação. O Zaïre-Emery, que na teoria é titular desse time, para mim, o meio-campo desse time titular deveria ser o Ugarte, o Zaïre-Emery e o Vitinha. Ele não esteve no final de semana por conta de uma lesão que ele teve na data FIFA. Ele foi convocado pela França, mas não a França principal, a sub-20 ou sub-21, enfim. E ele teve uma lesão, então ele não estava no final de semana. Ele treinou nessa terça-feira, mas pode ser que não esteja 100% para iniciar a partida, então vamos ver o que é que o Luiz Henrique vai fazer. Do outro lado, a gente tem um Milan que vem de uma derrota para a Juventus no final de semana, né, 1-0 no campeonato italiano. Eu achava que esse Milan tinha que estar melhor já nesse momento da temporada. É verdade que ainda está brigando, e acho que vai brigar pelo título do italiano, e está lá no topo da tabela. A Inter, né, que enfim tem entregado um pouco mais, mas é um Milan que tem tido muita dificuldade de definir. A gente viu isso nos 2 primeiros jogos de Liga dos Campeões, né? O Milan, junto com o Dortmund e o Benfica, são as únicas 2 equipes que ainda não marcaram na Liga dos Campeões, aí obviamente antes da terceira rodada começar, e tem tido isso realmente como marca nas suas partidas. O primeiro jogo contra o Newcastle é um absurdo que o Milan não tenha conseguido colocar a bola para dentro naquele jogo. Assim, a quantidade de chances criadas, o domínio de jogo, o volume de ataque, assim, foram, se eu não me engano, foram tipo uns 30 chutes a gol, assim, e entre 25 e 30, e o Milan não conseguiu abrir o placar, e contra o Dortmund foi um jogo mais equilibrado, ou talvez com chances equilibradas. Eu falei um pouquinho aqui depois sobre ele, e o Milan também não conseguiu marcar. No final de semana, o Milan estava com alguns desfalques bem importantes. Não tinha o goleiro, o Maignan, que é um jogador decisivo para esse Milan. Não tinha o Theo Hernandez, que é um dos jogadores que mais cria em termos de volume de ataque. E não tinha também o Loftus-Cheek. Então, são 3 jogadores que, para essa temporada, estão fazendo muita diferença. Para o jogo aqui do Parque dos Príncipes, o Loftus-Cheek não se recuperou, né? Ele não estava em campo por conta de uma lesão. E no caso do Maignan e do Theo Hernandez, eles estavam suspensos, expulsão e cartões amarelos no campeonato italiano. Então, eles estão disponíveis para a partida de hoje e, obviamente, serão titulares. O Milan tem sentido falta do Loftus-Cheek no meio-campo. Ainda não tinha o Krunic também, que voltou no final de semana. Então, ao menos volta a ter um meio-campo um pouco mais próximo do que é o seu ideal, do que é o seu titular. E era um meio-campo que no início dessa temporada vinha conseguindo dividir um pouco mais o poder de criação com o Theo Hernandez e com o Rafael Leão, que eram as armas desta equipe. E com a chegada, e em especial aí, do Loftus-Cheek, do Reinders e o Krunic, né, o trio do meio-campo. O Pioli joga praticamente todas as partidas muito, muito certinho no 4-3-3. Era um Milan que conseguia dividir essa criação e a importância do jogo, né, onde o Milan mantinha mais a força do seu jogo com o meio-campo e essas entregas mais pelas laterais com o Theo Hernandez e também com o Rafael Leão. O Milan, então, ainda não abriu o placar, precisa definir um pouco mais e a gente precisa ver como é que ele vai evoluir mais uma vez, como é que ele vai fazer essa partida mais uma vez sem o Loftus-Cheek. O Leão tá devendo, em especial nessa Liga dos Campeões, né, claro, mas deixa eu pegar aqui os números. O Leão tem 3 gols na temporada, acho que são 4 assistências, se eu não me engano. O Giroud tem 4 gols e o Pulisic também tem 4 gols. O Giroud e o Pulisic, então, dividem a artilharia dessa equipe. E o Pulisic
que inclusive acabou sendo prejudicado no final de semana, porque o Milan teve jogador expulso. Enfim, eu falei isso já mais no vídeo passado. Mas é um jogador muito importante para esse Milan e que tem rendido bem. Mas a gente precisa ver esses jogadores que estão rendendo bem. E com exceção de 2 grandes jogos, e talvez esteja um alerta aí para esse Milan, que nos 2 grandes testes do campeonato italiano ele perdeu, né? Inter e Juventus, são talvez 2 dos maiores testes no campeonato italiano, ele perdeu, mas então a gente precisa ver esses jogadores decidirem na Liga dos Campeões. O Milan pode terminar esses 2 jogos sem chance de classificação para as oitavas de final. E assim, para mim é um Milan que tem qualidade para estar nas oitavas de final, ou mais, a depender, claro, do sorteio. Então é complicado o momento do Milan. O PSG tem uma qualidade que em muitos jogos é difícil de segurar. Então vamos ver o que acontece por aqui. Eu tenho a sensação de que o PSG nesse momento tem mais qualidade para vencer o jogo. Se eu tiver que colocar aqui um placar, eu iria com uma vitória do PSG, mas é um PSG que ainda não se encontrou. E a gente viu isso pelo jogo contra o Newcastle. Então, vamos ver como que sai essa partida. Peço que você que chegou até aqui se inscreva no canal, curta o vídeo. Esqueci de pedir, inclusive, no início. Então, não esquece de curtir o vídeo, isso super me ajuda. O YouTube recentemente, inclusive, tem diminuído a entrega por aí. Então, deixa nos comentários, quero os palpites de vocês para essa partida. Eu leio todos, então conta para mim quanto você acha que vai ser o jogo de quarta-feira entre PSG e Milan. E após a partida, eu volto para fazer um pós aqui do que aconteceu no jogo. Beleza, gente? É isso e até o próximo vídeo. Boa semana de Champions!